Efésios 5:18, você está cheio, 5:18, você está cheio do Espírito Santo. Quem esteve aqui domingo na igreja? Levanta as duas mãos, bem alto. Quem ouviu a mensagem do irmão, do nosso missionário Leandro lá? Fica em pé, Leandro. Aquela fofuricha lá, ó, que fofo. A partir de agora, ele também será um dos pregadores da igreja. Todo mês ele estará pregando também. Se o pessoal gostou, irmão, foi uma benção. Subi para a cabeça, azar o seu, eu arranco ela e jogo fora. Continua assim, humilde, simples, que Deus vai te honrar muito, tá bom? E os outros estão na fila aí caminhando, viu? Vamos lá. Glória a Deus. Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos, olha como é que está na minha Bíblia, deixai-vos, na sua Bíblia está enchei-vos, mas olha como é que está no original, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Isso aqui é muito importante. Enchei-vos do Espírito é uma coisa, se deixar encher é outra. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo. Pai, nós te adoramos, nós te amamos, e nós ansiamos por mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, talvez você já tenha sido batizado com o Espírito Santo, talvez você um dia foi cheio do Espírito Santo. Nós já falamos aqui várias vezes sobre a diferença entre ser cheio, ser batizado com o Espírito e batizado no Espírito. Batizado com o Espírito é o batismo de dons, é o batismo de fogo, no Espírito é o selo da salvação. Então, obviamente, todos que se batizaram nas águas têm o Espírito Santo. Quando Jesus se batizou, veio sobre ele o Espírito Santo. Porém, a minha pergunta não é se você um dia foi batizado com o Espírito Santo, ou até mesmo batizado no Espírito Santo, se o Espírito Santo te deu dons, se o Espírito Santo te encheu. Essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é: você está hoje, agora, nesse momento, cheio do Espírito Santo? É uma pergunta muito interessante. Nesse exato momento, você está cheio do Espírito Santo? Nesse instante, há algo em Deus que só nele te fascina, algo em Deus que está chamando a sua atenção. Eu não estou falando de bênção, de cura ou de nada, estou falando Ele pessoalmente. Bom, você sente desejo de orar? Você sente desejo de louvar? Você tem fome e sede de Deus? Uma outra pergunta interessante: você é usado por Deus para abençoar outras pessoas? Todos esses pontos mencionados aqui são alguns indicativos que uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Agora observe o texto que foi lido: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, ao pecado, briga, contenda e uma série de situações, mas deixai-vos, ou na sua Bíblia, enchei-vos do Espírito Santo. Existe um tesouro escondido nesse texto aqui. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento. Paulo está instruindo aqui no imperativo. Ele está mandando você deixar ser cheio do Espírito Santo. Isso significa, em segundo lugar, que ser cheio do Espírito Santo não é uma mera possibilidade. Muitos crentes até têm o Espírito Santo. Eu acredito que grande maioria de vocês aqui tem o Espírito Santo.
Eu acredito que todos vocês aqui, que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, têm o Espírito Santo. Porém, outra coisa, uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ter a plenitude do poder dele, é ter ele operando constantemente, manifestando constantemente na sua vida. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. Aí eu tenho minhas ressalvas, porque existem indicativos. Os crentes se acomodam em receber o Espírito Santo e não procuram a plenitude do Espírito Santo. Paulo, então, escreve aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, falando sobre o tema, e aqui nós iremos destacar algumas lições importantes sobre sermos cheios do Espírito Santo, que é diferente. Ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, são duas coisas distintas. Ok, meus irmãos? Amém? Primeira lição importante que nós aprendemos nesse texto. Em primeiro lugar, a plenitude do Espírito Santo tem uma semelhança superficial com embriaguez. É óbvio que Paulo está traçando um paralelo aqui entre embriagar-se com vinho e embriagar-se do Espírito, entre ser cheio do Espírito e ser cheio de chorarrita. Efésios 5,18 diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito Santo. O que isso significa? Quem quer aprender? Bom, em primeiro lugar, vamos fazer o paralelo entre embriagar-se com vinho e embriagar-se com o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, uma pessoa embriagada, ela está sob o poder e o domínio do álcool. Ela não tem controle sobre si, ela está debaixo de uma influência maior nos seus sentidos, que é um negócio que se chama álcool. E a Bíblia chama isso de embriagado. É uma pessoa que está tomada por uma embriaguez do álcool, da bebida alcoólica. Então, uma pessoa cheia do álcool, ela perde inibição, ela se torna mais corajoso, se torna mais ousado, ela não responde pelo que ela fala, pelo que ela faz. Uma pessoa embriagada, ela faz coisas inacreditáveis. Depois, quando alguém conta para ela, ela fala: não acredito, eu fiz isso, por causa da influência do álcool. Agora, o comparativo Espírito Santo e embriaguez é no sentido de que uma pessoa cheia do Espírito Santo é um tipo de gente tomada por ele. Ela está sob total influência do Espírito Santo. Ela é dominada e controlada pelo Espírito Santo. Ela não faz nada, não fala nada sem o Espírito Santo. Paulo não está dizendo tenha o Espírito Santo, ele diz seja cheio. Ele realmente faz um comparativo entre embriagar-se com vinho e embriagar-se com o Espírito. Ele está dizendo, ao invés de você perder o seu controle por causa do vinho, ao invés de você ser dominado pelo vinho, ao invés de você se embriagar, seja dominado pelo Espírito Santo. É isso que ele fala. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só fala sobre a influência do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só age sob a influência do Espírito Santo. Ou seja, ela não faz nada sem orar. Ela não faz nada sem consultar a Deus. Ela não fala coisa alguma que não deveria ter falado. Logo, o Espírito Santo a convence logo do erro. Não faça isso, ela para. Ela não erra, ela peca menos.
Ela evita um monte de coisa, evita em alguns lugares, evita ouvir algumas coisas, evita falar algumas coisas. Por quê? Ela é dominada, ela é controlada pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Raramente você vai ver crentes dominados pelo Espírito Santo. Nós vamos ver crentes que têm o Espírito Santo, mas nós não vamos ver crentes debaixo da influência do Espírito Santo. Por quê? Quantas pessoas hoje são convencidas facilmente de seus erros? Sabe o que vê na igreja? É gente que é convencida do erro dos outros. Uma coisa interessante, primeira coisa que eu quero falar, o Espírito Santo não é fofoqueiro. Pastor, porque o Espírito Santo me mostrou um erro na vida do irmão. O Espírito Santo já quebrou um princípio bíblico, o da fofoca. Primeira coisa que o Espírito Santo faz é mostrar os nossos erros, é nos convencer dos nossos erros. E se alguém está debaixo do domínio do Espírito Santo, normalmente essa pessoa vê mais erro nela do que nos outros. Quando eu vejo gente vendo mais erros nos outros do que nela, eu tenho o Espírito Santo, mas está sem influência dele. Irmão, não tem nada que me noja, que me deixa mais nojado do que gente moralista. É aquela pessoa que bate um olho em alguém e já começa a julgar ela pelo jeito de vestir, só porque ela fez uma brincadeirinha. Isso é nojento. Porque um irmão brinca, esse irmão é carnal. Isso não é Espírito Santo, isso é moralismo. Porque o Espírito Santo ele não vai ficar, fulano está fazendo isso e isso errado, vai lá e fala. O Espírito Santo vai ficar fazendo mexerico na igreja, fofoca na igreja. Pastor, mas o Espírito Santo não confronta. Confronta, mas ele vai fazer isso com os profetas. Deus não fará coisa alguma a não ser que faça por meio de seus profetas. Para isso que tem os profetas. No demais, o Espírito Santo, uma pessoa debaixo da influência do Espírito Santo, ela é constantemente confrontada pelo que ela faz de errado. Quando você não está mais confrontado, ou faz as coisas e não é confrontado pelo Espírito Santo, você perdeu a presença, você perdeu a influência. Quando você faz e continua fazendo e não tem confronto interno, o Espírito Santo não está exercendo mais domínio sobre você. Quem está entendendo? Quarto lugar aqui, a pessoa cheia do Espírito Santo é governada pelo Espírito Santo. Ele é o presidente da vida dela. Então, ela passa a receber uma santa ousadia para falar em nome de Jesus. Ela não tem medo. Ela é influenciada. Uma pessoa embriagada pelo álcool é mais forte do que ela, o álcool. Uma pessoa embriagada pelo Espírito Santo é mais forte do que ela, a influência do Espírito Santo. Esse é o primeiro paralelo que Paulo faz nesse texto. Segundo lugar, a plenitude do Espírito Santo tem, escute, primeiro, a plenitude do Espírito Santo tem uma semelhança superficial com a embriaguez. Foi o que mencionamos aqui, o que Paulo está falando. Em segundo lugar, a plenitude do Espírito Santo tem um contraste, agora é contraste, profundo com a embriaguez do álcool, também registrado em Efésios 5,18 no texto de Paulo. Primeiro, o álcool é um depressivo, não estimulante. O álcool ele serve para colocar uma pessoa para baixo. O álcool é um ladrão do cérebro e não um tônico para a mente. Uma pessoa que bebe, bebe para amargar. Ela bebe para chorar as pitangas, bebe para esquecer. Ela bebe para chorar. Ela bebe para beber. O álcool ele induz a dissolução.
O indivíduo embriagado perde o equilíbrio, a sensatez e o respeito próprio. Um camarada bêbado, até pelado, ele fica na frente dos outros. Você já percebeu que uma pessoa embriagada, ela não tem respeito nem por ela? Quem está entendendo, diga amém. Hã? Uma pessoa embriagada, ela não se respeita, não respeita os outros, ela perde o domínio total de si, ela não tem equilíbrio, ela não tem domínio nenhum. Esse é um ponto terrível. E além de que o álcool também é um depressivo, né? A maioria dos crimes que acontece por aí acontece por causa de pessoas que estão debaixo do domínio do álcool. Grande parte dos acidentes automobilísticos acontece por causa de pessoas embriagadas. Quanto mais cheio de álcool, mais vazio de prudência, felicidade e responsabilidade a pessoa será. Vou dizer de novo. Quanto mais álcool tiver no sangue, na veia, menos felicidade, prudência e responsabilidade a pessoa terá. Esse é um contraste que Paulo está falando. Por quê? No caso do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo é ao contrário. Ser cheio do Espírito Santo é ter discernimento. O Espírito Santo, ele não traz falta de sobriedade. É o contrário, você vê mais do que normalmente viria. Você tem discernimento. O Espírito Santo, ele então está cheio do domínio dele, ele vai trazer sabedoria, ele vai trazer graça e ele vai trazer santidade. Se uma pessoa embriagada do álcool perde o controle de si mesma, o Espírito Santo traz domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Não tem esse negócio da pessoa ser cheia do Espírito Santo e perder o domínio de si mesma. Oh, eu não tenho domínio. Ora, se um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, você não perde o controle. Tremendo isso, né, gente? Se o álcool é um depressivo, o Espírito Santo é o antidepressivo mais poderoso que existe. Você quer ser curado da sua tristeza? Você quer ser curado da sua angústia? Você quer ser curado do seu vazio, da sua infelicidade? Seja cheio do Espírito. Você vai ter companhia diária, constante, sempre do Espírito Santo falando com você, estando com você e enchendo você. Nesse ponto, o apóstolo São Paulo está fazendo um contraste entre o Espírito Santo e a embriaguez. Tivemos uma semelhança superficial. Agora temos um contraste latente. Bom, terceiro lugar aqui no tesouro escondido de Efésios 5,18, deixai-vos ser cheios do Espírito. Primeiro, a plenitude do Espírito Santo, como já mencionamos, é um mandamento, escute, não uma opção. Por isso que o texto não está dizendo seja cheio, porque a gente não consegue fabricar ser cheio. O Espírito, a Bíblia está dizendo, não atrapalhe, apenas isso. Quando Paulo fala, deixai-vos ser cheio, ela está dizendo, não atrapalhe a obra do Espírito na sua vida. É um mandamento. Essa ordem de Paulo aqui, ó, enchei-vos, seja cheio, deixai-vos encher. Nós estamos muito distante disso. Agora, pregando na Lagoinha, terminou o culto, um pastor me procurou. Tinha muitos pastores, do Rio de Janeiro todo. Me procurou. Muitos pastores, mas esse me chamou a atenção. Eu preguei arrependimento, é óbvio, a pessoa entrou em crise. Para vocês, essa mensagem, vocês estão acostumados 2 anos e meio a ouvir isso.
Mas lá, isso é como se pregasse uma coisa de outro mundo. Em alguns lugares você não tem noção. E olha, o povo da Batista Lagoinha é um povo muito aberto. Eles não têm grilo com eles, eles recebem tudo. Tudo. E aí, um pastor me procurou, não da Lagoinha, pastor da cidade. Ele falou que ele é viciado em pornografia. E ele falou, ele com a esposa, que ele não consegue se libertar da pornografia. E quando ele faz isso, no domingo, antes do culto, ele sempre liga e põe alguém para pregar, porque ele não tem coragem de pregar. Ele falou chorando, me ajuda. Vocês estão entendendo a importância da mensagem de arrependimento no mundo, gente? Eu preguei num evento em Minas, só homens. Tinha 5.000 homens mais ou menos, né? Quem é viciado em pornografia vem à frente, 90% de 5.000. Se isso fosse um Ibope. Agora você calcula essa média com o resto. Misericórdia. Agora você vai entender essa expressão imperativa de Paulo aqui, de deixar ser cheio do Espírito. Paulo está dizendo, é da expressa vontade de Deus, que você seja cheio do Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer aqui, ó, Deus não quer apenas que você seja cheio, mas Ele ordena que você seja cheio. Ele não apenas quer que você seja, Ele ordena que você deixe o Espírito Santo te encher. Isso significa que é uma ordem imperativa que você busque o Espírito Santo e não aceite a mornidão, porque aceitar a mornidão se tornará então um pecado de rebelião, de desobediência. Paulo está dizendo, um crente ser frio pode acontecer, um crente deixar ser frio e não ver problema nisso é pecado. Pode acontecer de você ficar frio, mas você não pode deixar ser frio. Você tem que lutar contra a mornidão, contra a frieza. Você não pode achar normal o Espírito Santo estar habitando em você e não exercer influência sobre a sua vida. Você que não é cheio do Espírito Santo estará então cometendo um pecado gravíssimo de rebelião contra Deus. É isso que o texto está dizendo. Você, olha para mim, não pode aceitar a frieza, não pode aceitar a mornidão, não pode. Você terá que balançar, dar uma mexida na sua vida espiritual e orar, desligar a televisão, vir mais na igreja. Você terá que pôr um hino, fazer alguma coisa para alimentar o espírito, é claro. Se você está esfriando, a carne está comendo mais do que o espírito. Obviamente. Vou te contar uma história interessante de um cara, eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou dizer de novo. O camarada evangelizou uma tribo de índio. Falar em tribo de índio, a Ludmila voltou lá para aquela missão que a missão tinha lá entre os índios, me ligou essa semana. Está entre os índios de novo. A Ludmila está nos índios de novo, gente, lá dos Guajajara. E eu tenho que voltar lá de novo, né, amor? Batizar aqueles índios que a Ludmila ganhou de novo, né? É roda, volta, irmão, não tem jeito. E aí um camarada ganhou uma tribo de índio. E foi embora, deixou um índio lá da cidade mesmo. Foi muitos anos, o pastor voltou e falou com o índio que estava pastoreando a tribo. E aí, como é que você está? Aí o índio disse, índio vai mal, índio vai bem. Ah, mas como o índio vai mal, vai bem? É que há 2 cães brigando dentro de índio. Um cão preto e um cão branco. Pastor perguntou, qual cão está vencendo? Falou, o que eu dou mais comida. Eu te pergunto, quem está vencendo na sua vida? Você tem mais vontade de dormir ou de orar? Não responda. Eu não devia ter feito essa pergunta porque eu durmo mais que oro também. Mas vamos fazer outra. Vamos lá. Tudo bem, esquece essa pergunta.
Você tem mais vontade, pastor, eu sou sincero, eu tenho mais vontade de dormir. Nesse caso eu também, mas eu também oro bastante. Mas você tem mais vontade de assistir o Faustão, de assistir um futebol, de assistir televisão, do que de orar? Quando você acorda, você pensa primeiro, deixa eu ver meu Facebook ou deixa eu falar com Deus? Aí, você tem mais fome de ir na casa de Deus, ou quando pinta um casamento, uma festa, você já logo se anima, vai e borra a cara de maquiagem, e vai lá no salão das meninas e pinta o cabelo, apesar que aquela nem no casamento pintou o cabelo, mas você faz isso. Santo de casa não faz milagre, irmão. Você é esse tipo de gente que ir para festa, para ir com a família, não sei aonde, para fazer tudo, você está disposto para ir para a igreja. Isso é fome, irmão. Se o seu espírito está bem alimentado, ele vai inclinar para as coisas de Deus, ele vai correr para adorar, para louvar, ele vai se animar. Agora, se a carne estiver bem alimentada, você vai ficar com essa carinha espiritual de limão chupado. Você sabe o que é cara de limão chupado do crente? É o olho sem brilho. Você sabe quando um crente está frio, é quando o olho dele não brilha. Não brilha. Por isso, quando a Bíblia fala do primeiro amor, o camarada recém-convertido, ele ora, ele levanta para orar, ele está no primeiro amor. E a Bíblia fala, você tem que voltar ao primeiro amor. Porque o olho está brilhando, ele está com fome, ele descobriu algo novo. Aí o diabo começa a roubar e desanimar o cara. Aí o diabo começa a mostrar defeito, porque assim, a igreja sempre tem defeito. Mas quando você ama muito, você não vê. Quando alguma coisa começa a acontecer, você já começa a ver os defeitos. Não só a igreja, sua casa tem defeito, sua família, todo mundo tem defeito, eu sou cheio de defeito. Mas tem hora que os problemas da vida vêm, as situações vêm e começam a te desanimar. Nessa hora que você começa a desanimar, os defeitos começam a ficar mais claros. Aí o diabo começa a trabalhar. Essa é a hora que você tem que lutar. Eu digo uma frase, eu volto a dizer, ela é interessante. Olha para mim. Se nós tratássemos a nossa vida material como tratamos a nossa vida espiritual, estaríamos passando fome. Vou dizer de novo. Se você tratasse a sua vida material como você trata a vida espiritual, você já tinha morrido de fome. Isso mostra, irmãos, que a plenitude do Espírito Santo, ela deve ser atendida como uma ordem. Você mesmo tem que detectar que tem algo em você. Eu estou frio. Vamos orar. Vou lutar. Vou pôr música, um hino. Vou ler um livro. Eu vou dar um jeito de começar a alimentar meu espírito. Vou ouvir mensagem. Vamos desligar mais a televisão, que o negócio esfriou. É você que tem que detectar esse ambiente. Porque senão o diabo vem e traga você. Ele te rouba, Senhor. Quem está entendendo? É uma ordem imperativa que você busque ser cheio. Desobedecer essa ordem da Bíblia é cometer pecado de Satanás. O pecado de rebelião contra Deus. Nós só seremos guiados pelo Espírito se formos cheios do Espírito. Então, quem não é cheio do Espírito, não é guiado pelo Espírito. Vamos lá analisar para você entender o que é rebelião? Não ser guiado pelo Espírito Santo é uma gravíssima rebelião. Por quê? É o pecado de Satanás. Te pergunto, Satanás obedecia alguma influência do Senhor? Claro que não. Quando ele caiu, não. Se você faz tudo e não ora, compra tudo e não ora, fala tudo e não pede perdão, você não é influenciado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te influencia, quem seria então? Entendeu? Quem está entendendo? Quem entendeu? É pecar, irmão.
Se o Espírito Santo não influenciar você, o diabo fará. Ele vai pregar na sua cabeça. Ele vai dizer, olha, você é isso, aquilo, outro. E aí ele começa a falar, não vale a pena ser crente. Ele começa, e vai pregando. Aí você começa a ouvir a voz do inimigo. Mas quando você é guiado pelo Espírito, ele pode falar. Aí você fala, fala aqui, ó. Fala aqui com a minha mão. Amém? Tremendo isso. Esse texto aqui, ele fala de dois imperativos interessantes. Primeiro é o imperativo negativo, não se embriagar com vinho. Segundo, se embriagar com o Espírito Santo. Quarto lugar, a plenitude do Espírito Santo é a expressa vontade de Deus para todos nós. A ordem é ser cheio do Espírito Santo. Ela não é, essa ordem, não é dirigida só para pastor e para líder. Ela é para todos. Todos têm ou devem ser guiados pelo Espírito Santo. Todos. Todos nós. Esse privilégio não é só para alguns. Ser influenciado pelo Espírito Santo. Desde uma criança até uma pessoa idosa, ela pode ser cheia do Espírito Santo. Em quinto lugar, a plenitude do Espírito deve ser uma experiência contínua na vida do crente. O termo, como já dissemos, ser cheios do Espírito, significa deixe ser cheio. Isso quer dizer hoje, amanhã, depois e sempre. Você tem que ser cheio do Espírito todos os dias. Agora veja bem, a igreja moderna está caminhando para uma derrocada. Antigamente tinha culto todo dia, justamente por entender isso. A igreja de Paulo, a igreja dos apóstolos, tinham cultos todos os dias. Aí você pergunta, esse povo não trabalhava? Todo mundo sempre trabalhou. Só que eles entendiam que o afastamento dos louvores e da comunhão com os irmãos e da pregação da palavra esfriaria os irmãos. E você já percebeu que congregar, igreja, é uma coisa interessante. Quanto mais você vem, mais você vem. Quanto menos você acostuma. Quanto menos você vem, menos tem vontade de vir. É ou não é? E isso, meus irmãos, é uma arma terrível do diabo. Você precisa estar buscando o Espírito Santo para você não ser tragado por Satanás e deixar a semente do Evangelho ser roubada do seu coração. Veja bem, o Espírito Santo ele tem como símbolo dele o azeite. A Bíblia fala. E o azeite tem algumas características interessantes. Preste atenção sobre a questão de buscar o Espírito Santo. São elas. Primeira característica do azeite. Você tem que usar sempre. Azeite foi feito para ser usado diariamente. Segundo, você precisa sempre comprar, tem que buscar. Terceiro, você já percebeu que azeite não fica parado? Pega um azeite e põe num pires. O que acontece com o azeite no pires parado? Ele some e fica só o quê? Sujeira. Quem já fez esse teste? Você já percebeu que azeite não fica parado? Ele não nasceu para ficar ali parado sem ser usado. Ele tem que movimentar dentro de uma garrafa, ele tem que estar sempre... Se você deixar esse azeite aqui parado do jeito que ele está ali, sem usar ele, a gente usa sempre. Em 3 semanas ele começa a sair para fora. Já percebeu? Quando você pega no vidro, o que acontece com o vidro? Ele está molhado por fora também. Azeite é uma coisa interessantíssima, né? Quarto lugar, o azeite não se mistura. Se você jogar uma sujeirinha, esse não sei porque esse aqui é misturado com alguma essência. O azeite de oliva puro, faça esse teste. Se você abrir uma latinha de água, a água não sai para fora. Se você abrir uma latinha de azeite, o azeite começa a sair todo, porque azeite não foi feito para ficar parado. É a característica do azeite. Se você jogar um lixinho dentro de um azeite puro, eu fiz isso, irmão, eu preguei uma mensagem no primeiro Forgó de 2007, eu preguei isso. Aí eu fiz um teste antes. Comprei uma lata de azeite e joguei cisco dentro. E deixei. O azeite saiu todo e ficou só o cisco dentro da lata, sozinho. O azeite anda. Que coisa tremenda. Azeite anda, ninguém manda, ele anda, ele tem vida. Ele
não fica onde tem sujeira, ele sai, ele não fica parado. Por isso que o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Se você não movimentar o músculo espiritual da sua vida, o azeite que está em você vai sair. E aí Paulo fala assim, ó, não apagueis o Espírito. Aí ele vai apagando, você vai desanimando, ele vai apagando aquela vontade. Você está... Uau, em slow motion. E pior, não tem como ter uma vida plena do Espírito Santo em imundícia. Se você optar pela imundícia, o azeite vai sair. Não tem como. Essa característica do Espírito Santo é linda demais. Isso explica, irmão, por quê que a nossa vida espiritual às vezes não vai para frente. Explica ou não explica? É ou não é? Bom, o Espírito Santo, ele deve ser buscado diariamente para não apagá-lo em nós. Diga amém. Nós devemos clamar, Senhor, eu não estou com vontade de orar, mas vai lá e fala, Senhor, eu não estou com vontade de orar, mas eu vou orar para não perder o hábito. Eu vou orar com sono, vou orar cansado, vou orar com preguiça, mas eu estou aqui, e amanhã eu estou aqui, terceiro dia, Senhor, eu estou aqui, vai por mim. A vida espiritual é um degrau, você vence o primeiro, você vence o segundo, você está no 10º. Quando você está lá no 10º, você já está orando e adorando no seu tempo com Deus. Se você fica 2, 3 dias, você tem que voltar do zero de novo, gente, é impressionante. Quem já teve essa experiência? Você tem que recomeçar de novo a sua busca. E eu não estou falando de vir na igreja, isso aqui, irmão, a igreja é um complemento da sua vida espiritual no dia a dia. Em sexto lugar, a plenitude do Espírito em nós, ser cheio do Espírito Santo, é uma obra do próprio Espírito Santo em nós. O verbo usado por Paulo aqui está numa voz passiva. A tradução literal, como já dissemos, é deixai-vos se encher do Espírito. Paulo está dizendo, como eu disse no início, não atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida. E quando você atrapalha, o Espírito Santo quer te encher, mas você quer Facebook. O Espírito Santo quer te encher, mas você quer televisão. O Espírito Santo quer te encher, mas você quer dormir. O Espírito Santo te chama, mas você não atende. Você está atrapalhando a obra dele. Nós não produzimos o poder de Deus em nós, nós não produzimos a plenitude do Espírito, não produzimos fogo, apenas nos queimamos. Nós fomos feitos para queimar do Espírito, não produzir o Espírito. Fomos feitos para queimar no fogo do Espírito, não produzir o fogo. Pare de tentar produzir fogo, apenas deixe o Espírito Santo te encher. Deixe o Espírito Santo buscar, irmão. Todo mundo busca Deus. Todo mundo busca Deus, uma espécie de Deus, indiano e japonês e chinês. O mundo todo busca Deus. Mas tem uma classe de gente no mundo que é Deus que procura. Não é Ele que procura, é Deus que procura. A Bíblia diz que o Senhor está a procurar os verdadeiros adoradores. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo com esse texto? Eu estou com saudades de você. Irmão, você sabia que eu já ouvi essa palavra do meu quarto de oração? É tão lindo você ouvir do seu filho, por exemplo. Agora com a minha filha, eu Jean, pai, como é que você vai fazer com o seu quarto de oração? Ele ficou preocupado. Eu falei, eu vou orar no seu, filho. Irmão, sabe qual é o nosso problema como igreja? Tem um texto na Bíblia que me deixa muito triste. Jesus pegou uma criança, pôs no colo, e ele disse assim: quem não for
como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Você lembra desse texto? Você sabe o que Jesus está dizendo? Sabe qual é o nosso problema como crentes? Nós crescemos em uma hora, num lado, em um estado que não deveríamos crescer. Nós temos que amadurecer na fé, mas nunca crescer. Vamos analisar. Uma criança depende em tudo do pai. Ela não atravessa a rua sem segurar na mão do pai. Ela não tem vergonha de puleirar em cima do pai, abraçar o pai, beijar o pai e ficar grudado com o pai. Quando cresce, o pai chega, ela já passa para os coleguinhas não ver. Tem vergonha do pai, não é? Uma criança, ela é pura. Pastor Elisandro estava contando um negócio para o pastor Leandro. O pastor Leandro estava na convenção da Quadrangular em Santa Catarina e veio, passou em casa, ficou ali com a gente hoje, ontem, né? Foi embora hoje. E aí o pastor, eu contando que eu era muito terrível na escola, eu era o Satanás, era o Zé Télio, eu era o capeta. Você sabe, eu vou contar só essa. No retiro da igreja, nós fomos em 6, 7, que sempre tem um que manipula os outros, né? Eu era o que manipulava. Nós fomos em 6, 7 no alojamento das meninas. Fechamos a porta por fora. Travamos a porta por fora. Pegamos uma mangueira cheia de água e colocamos na telha Eternite assim no vão. E jogamos 3 sapos dentro e desligamos a luz e jogamos água. Imagina 50 irmãs dentro de uma sala, com água descendo, sapo pulando e sem luz e a porta fechada. O que é que você faria? Irmão, quando a gente voltou à luz, as irmãs estavam tudo machucadas. Nariz, tudo machucado. Nós fomos mandados embora do retiro. Claro, eu me mandaria embora. E aí, contando isso, o Jeanzinho soltou uma. Nossa, mãe, o pai era aidético, né? Ele nem sabe. Mas o que é isso, pai? Vocês não vão rir dele lá depois, que ele fica bravo quando eu falo essas coisas. Ele quis dizer assim, o pai era doido. Falei, filho, não é nada de... É tremendo você ver a pureza de uma criança. A essência. Quando o Senhor Jesus fala, se você não tiver essa essência, a criança é louca pelo pai. A criança é apaixonada no pai. Seu filho. A criança está sempre de mãos dadas com o pai, mas quando cresce ela é independente. Sabe, quando eu vejo esse texto, a primeira frase que vem na minha boca é o Senhor dizendo, eu tenho saudades de você quando você me procurava. Eu estou com saudades da sua intimidade. Sabe, é um pecado tão terrível não buscar Deus, porque nós buscamos a Deus não é só porque necessitamos, nós buscamos a Deus porque Ele também busca em nós. É do interesse dEle se relacionar conosco. E nós somos completamente desinteressados. Estamos virando ateus praticantes, semicatólicos, que não temos fome ou desejo. Estamos tolerando a Deus, se torna um peso. E o Espírito Santo está dizendo, eu estou com saudade de estar com você. Como você não tem saudade de mim? Eu sou o seu Senhor. Eu tenho vontade de te abraçar. Irmão, quantas vezes no meu quarto de oração eu ouço uma voz assim, ó, vem cá. Irmão, eu passo ali, eu ouço, vem cá. No início eu assustava, agora eu sei quem é. Nós temos que lutar pela nossa comunhão com o Espírito Santo. Você não tem noção como é maravilhoso. Agora eu fiquei hospedado no Rio de Janeiro, no resort mais lindo de Niterói, de frente para o mar. Tem coisa que só milionário e missionário tem. E missionário tem de graça. Só que o resort lá é de um irmão muito rico da igreja.
Que ofereceu. Ofereceu também para eu e minha família ficar uma semana lá. Eu falei, não, resort, coisa para o Caribe. Só que quando eu cheguei lá, não tinha internet, não tinha rede de celular e a televisão estava cotada porque a Sky pré-paga. Como ele não fica lá sempre, aí desliga a TV a cabo. Eu fiquei todos os dias sem televisão, sem internet, automaticamente sem computador, sem celular, sem nada. Aí o pastor falou assim, você quer ir para um hotel? Eu falei assim, não. A carne dizia, vai, o seu time vai jogar domingo. Tem jogo, vá, tem Fantástico, vá, tem jornal, vá, tem internet, você pode escrever as coisas no Facebook, no Twitter, vá. Eu falei, não. Só o que é que você fez, pastor? O que eu fiz, irmão? Aproveitei. Aquele imenso apartamento de 2 andares, só eu e o Espírito Santo. Sem voz da televisão, sem voz do computador, sem voz do celular. Antes de eu subir, eu falar com a minha avó, vou desligar, porque lá já não tem mais rede. Como é gostoso. Como algumas pessoas conseguem viver sem se relacionar com o Espírito Santo. Mas pastor, eu estou frio, o que eu faço? Comece a alimentar o Espírito, leia mais a Bíblia, ore, desliga a televisão, ouça mais hino. É as maneiras que você vai mortificar a carne, você vai alimentar mais o Espírito. Pare de ler uma revista, evita, faz um jejum de Facebook. Inclusive no nosso próximo jejum de abril, nós não vamos fazer jejum de comida. Nós vamos ficar 21 dias sem acessar a internet. Vai ser mais eficaz, você vai ver. Você vai ver. Porque hoje a internet para algumas pessoas passou a ser comida. Perguntei na igreja, quem aqui gosta de TV? Pouca gente. Quem gosta de Facebook? Todo mundo. Você viu, o povo só trocou de ídolo. Trocaram de ídolo. E essas coisas estão nos roubando, Senhor. Em sétimo e último lugar, verso 19 e 21, a plenitude do Espírito Santo produz em nós 4 resultados gloriosos. Vamos ler o 19 ao 21 do capítulo 5. Primeiro, vamos lá, falando, vamos ler desde o 18 pegar o contexto. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito Santo. Só ela precisa de ti num pedezinho. Em ré. Falando, como que se enche do Espírito Santo? Aqui está aqui, ó. Como alimentar o Espírito. Quem quer aprender? Quem quer aprender? Primeiro está dizendo, enchei-vos do Espírito, não se embriaga de vinho. Aí Paulo vai falar no 19 e 21, como ter o Espírito Santo. Não é ter ele, é ter a influência, ter o poder dele. Vocês entenderam a diferença? Todo mundo tem o Espírito Santo, claro. Mas está te faltando ter a plenitude. 19, vamos lá. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha aí. Paulo já começa aqui o primeiro resultado, verso 19, comunhão, falando entre vós em salmos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é conhecido pela maneira que ele trata os irmãos. A evidência da plenitude do Espírito Santo não são dons, mas o fruto do Espírito. Dons não quer dizer nada. Dons é dado até para incrédulo, é sem arrependimento. Nossa comunicação com os irmãos revela mais a nossa espiritualidade do que nosso desempenho religioso. Você pode cantar, pode ter um empenho religioso maravilhoso, mas não cumprimenta irmão, está com a cara fechada. Toda hora que olham para o corre, Zé, senão o negócio vai puxar tudo lá. Desliga. Olha para mim. Desliga, Chico, senão ele vai puxar. Olha para mim. Susto, né, irmãos? Você vai ver o que vai acontecer daqui a um pouco. Você vai assustar, é mesmo. Ó, camarada tem um desempenho religioso fantástico.
Falar de Bíblia, a cabeça dele é desse tamanho. Mas vai dentro da casa dele ver como ele trata a mãe. Mas conhece Bíblia. Vê como ele trata os irmãos, o pai. Ele tem desempenho religioso, mas não tem manifestação espiritual. Ou seja, nossa comunicação com o próximo é mais importante do que nosso desempenho religioso. Eu brinco, o cara na igreja é um santo, em casa é um satanás. Quem está entendendo? Oh, irmão, eu sinto a presença do Senhor. Ele está aqui. Eu estou falando para você que nós vamos terminar um ano aqui nesse culto com coisas que você nunca ouviu e não viu. Nós vamos insistir nisso. Terça passada foi uma coisa fora do comum aqui. Hoje eu já estou sentindo uma coisa muito maior e diferente da terça passada. Eu quero a presença do Senhor nesse lugar. Eu quero que você tenha intimidade, experiência com o Espírito Santo. Segundo, no verso 19, falando entre vós em salmos. E segundo, no verso 19, cantando e louvando ao Senhor no coração. Lembra o que eu falei? Alimenta o espírito, tranca-se no quarto, está trabalhando, põe música, vai cantando. O que é cantar em salmos? Fica orando em línguas. A mente não sabe o que você está falando, mas o Espírito sabe. Ah, pastor, eu não oro em língua, tem algum problema? Não tem. Então fique falando, Senhor, louvado é o seu nome, aleluia, o Senhor é digno, o Senhor é adorado. Aí, está cantando em salmos. Cantar em salmos é falar cantando. Eu te adoro, Senhor, maravilhoso tu és. Era assim que Davi fazia. Tu és digno de louvor. Você cria uma melodia enquanto ora. Paulo dá um indicativo que essas coisas alimentam o seu espírito e faz o Espírito Santo começar a crescer a influência dele em você. Irmão, você não pode passar o dia todo assistindo televisão e chegar na igreja e querer que em 2 horas o poder de Deus venha sobre a sua vida. Não pode. Você fica lá na Eliane, curte ou não curte? Como é que é a risada da Eliane, que o Jean fala? Você não pode ver o Faustão, louco, meu! E chegar num culto em 2h30, 3 horas, sentir nada. É plantar batata. Claro que não sentiu nada. Pode derramar fogo na vida de todo mundo, mas você não prepara o culto a Deus em casa. Irmão, você precisa ter fome. Você precisa ter sede. No verso 19, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Um crente cheio do Espírito, ele não louva apenas com os lábios, mas com o coração. Ele se deleita na adoração e no louvor. Sabe o que isso quer dizer? Tem um seminário de louvor e adoração sábado agora. Vem aprender. Você sabe qual é a diferença de louvor e adoração? Isso aqui é para o seminário de louvor e adoração, mas eu vou dar só uma pincelada. Louvor e adoração, os dois são distintos. Qual é a diferença? Louvor é alegria no espírito demonstrada nos cânticos, pulando, cantando, dançando. Isso é louvor, você tem que se alegrar. Adoração é a constrição, é a alma cantando e matando a saudade. Vamos fazer o seguinte: separa a frase adoração. Como é que fica? Separa ela a palavra. Diga, ador em ação. Vai lá. Mais alto. Junta a frase a dor em ação agora. Adoração. Sabe o que é adoração? É a dor em ação. Meu Deus. Isso é chamado de sacrifício de louvor. Ou seja, só se faz com o corpo. Isso quer dizer, ou as mãos têm que estar levantadas. O que é que você faz quando você está louvando e a mão cansa? Os braços cansam. É nessa hora que você está adorando, você abaixa as mãos. O que é que você faz quando está muito tempo em pé no louvor? O que é que você faz? Senta. É nessa hora que a adoração está fluindo. É a dor em ação. Adoração, ou você faz de joelho, ou você faz em pé. Não pode ter conforto. Tem que gesticular, cantar alto, adorar. Isso é adoração.
Você sabe, existe um ato que se chama, que a Bíblia explica como adoração: um cachorro lambendo a mão do dono. Toda vez que o seu cachorrinho te lamber, ele está te adorando. A minha me adora todo dia. Sabe o que a minha cachorra faz? A minha esposa não gosta dela dentro de casa. Quando a minha esposa sai, eu abro a porta, ela entra. Aí ela fica lá no tapete, ela deita no meu pé. Quando eu tiro o pé, ela vem e deita também. Eu fico testando, ela vem e deita, põe a cabeça. Eu fico assim, ela vem e deita, e deita. Aí eu estou ali, preparando um sermão, lendo um livro, fazendo alguma coisa, escrevendo. Aí ela levanta a cabeça um pouquinho, lambe. Aí ela fica com a patinha assim, mexendo. Sabe o que é aquilo, irmão? Culto. Culto. Ela está prestando um culto. Adoração é gesticular. Quando você fala, eu vou para a igreja hoje prestar a Deus um culto. Eu vou para a igreja hoje adorar. Não pode ser confortável, tem que ter ação. Terceiro, verso 20. Cotidianamente. Veja, era na igreja todo dia ou não era? Lê aí. Quantas vezes eles adoravam no templo aí, gente? Cotidianamente, dando graça a Deus por tudo, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, outra evidência da plenitude do Espírito é a gratidão. Um crente cheio do Espírito Santo nunca é murmurador, reclamador e falador. Ele não faz confusão, ele faz comunhão. Sua boca é um manancial de gratidão, não de amargura. E quarto e último lugar, verso 21, como ser cheio da plenitude. Sujeitando-vos uns aos outros. Isso aqui é difícil. Uma maneira do Espírito Santo te encher é você se humilhar para o próximo, mesmo tendo razão. Posso falar um negócio para vocês? Desde que aconteceu aquele negócio do Messias aqui, no nosso culto aqui, eu não falei nada com a igreja. Também precisa. Muita gente ficou preocupada como eu iria reagir, mas você não tem noção como aquilo fez bem para mim. Sabe o que aconteceu comigo? A Bíblia diz: sujeitar uns aos outros é ser cheio do Espírito. Irmão, a minha vida com Deus mudou. Mudou completamente. Irmão, o meu ego foi tratado. O cara hoje pode dar um tapa na minha cara. Você não tem noção o poder da sujeição. Sujeição é o contrário de prepotência. Um crente cheio do Espírito Santo é conhecido pela sua humildade para com os outros. Ele nunca falará de si. Ele nunca se autopromoverá. Ele não quer ser maior, ele quer obedecer. Ele não tem gana de mostrar os seus dotes, ele quer só servir a Deus. E eu concluo aqui dizendo: não há outra escolha. Ou você é humilde, ou você é um demônio. Seja humilde ou vira um demônio. Toda pessoa que não é humilde vai virar um demônio. E aqui eu concluo dizendo: só há uma maneira de receber a plenitude do Espírito, e não recebê-la é pecar de rebeldia. Orando sem cessar até recebê-lo. Atos 1,14 e 2,1 e 3 diz que os discípulos oraram unanimemente e com perseverança durante 10 dias, até que os céus fenderam e o Espírito Santo foi derramado. Escute, unânimes, temos que pensar a mesma coisa, falar a mesma língua. Fala de unidade. Brigas e ser cheio do Espírito não combinam. Desentendimento e ser cheio do Espírito não combina. Precisa ter união, unanimidade para o Espírito Santo descer. Segundo, perseverança. Isso indica que você tem que vencer o cansaço. Tem que vencer a carne, o ego, o corpo. Contra a preguiça, contra sono, contra cansaço. A Irene chegou e falou: olha, eu vim do trabalho, não sei o quê, fui não sei aonde, não sei o quê, e comi dentro do carro, mas vim para o culto. Aí ela falou que foi para a academia. Eu falei: para quê, mulher? Por 10 dias,
Eles oraram sem sentir nada. Iam para casa. Espírito Santo, não tinha música, não tinha som, não tinha musiquinha para pôr para ouvir. E eles oraram 10 dias, Ferdinando. Não sentiram nada, não tinha nada para motivar a oração deles. Aumenta essa bateria aí. Nada. Eles ficavam lá, Senhor, não sei o que, queremos a presença, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 10 dias, nada. Mas eles não desanimaram. No 10º dia, o Espírito Santo derramou, despejou da plenitude dele. A minha palavra nessa noite é: insista no Espírito, em seu espírito. Mude seus hábitos espirituais, mude seus alimentos hoje. Hoje. Dê mais tempo. Talvez você não vai conseguir de pronto, mas dê mais tempo. Você não pode ser um crente moral. Pastor, mas eu sou moral, eu não traio, eu não sei o quê. Você não é mais moral que um judeu, e um judeu sem Jesus não está salvo. Você não é mais moral que um budista, você não é mais moral que um seixonoísta. Cristianismo moral é um lixo. Isso é só religião. A única coisa que difere a gente do judeu é que nós somos apaixonados. O judeu fica lá, lá no muro da lamentação, não acontece nada. Você precisa, e eu sei, eu conheço, irmão, tem irmãos aqui que eu olho para você, falo, poxa, você está diferente, seu rosto não está brilhando, você está cabisbaixo. E aí eu sugiro os irmãos, canta lá, quem está recebendo esse negócio aí? Eu sugiro que você mude seus hábitos alimentares. Fale de espírito. Põe músicas dentro do carro de adoração. Vai alimentando. Trabalha ouvindo adoração. Chega em casa, vai mudando os hábitos. Vai alimentando mais o espírito. Desliga a televisão um pouco mais. Você não vai conseguir. Eu vou orar meia hora hoje. Não vai conseguir. Ore 10 minutos, 15, até ir aumentando. Mas faça todo dia. 15 minutos todo dia, até virar meia hora todo dia, até virar 20 minutos todo dia. Até virar meia hora todo dia, até virar 1 hora. Começa de baixo. Ai, pastor, teve vez de orar 1 hora. Teve, não conseguiu? Começa do zero agora de novo. Porque você não pode desobedecer à plenitude do Espírito. Deixe ser cheio. Você vai ser cheio do Espírito, amém? Fique em pé.